Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às orações subordinadas substantivas. Em uma aula anterior, nós estudamos as três primeiras, que foi a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. É muito importante que vocês deem uma olhadinha novamente à explicação de cada uma delas. E hoje nós vamos estudar as três últimas, tudo bem? Que é completiva nominal, predicativa e apositiva, tá bom? Então, lápis e caderno na mão para anotar tudo. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que exerce a função de complemento nominal, completando o sentido de um nome pertencente à oração principal. Vem sempre acompanhada por preposição. Então, essa daqui vocês têm que ter bastante atenção. Por quê? Lembram que a objetiva indireta, ela também é acompanhada por preposição? Pois é, a completiva nominal também. A única diferença é que a completiva nominal, ela vai completar o sentido de um nome, de um substantivo abstrato, de um adjetivo. E a objetiva indireta, ela vai completar o sentido de um verbo, tá bom? Então, lembrando novamente que a completiva nominal vai completar o sentido de um nome, de um substantivo abstrato. E o que é esse substantivo abstrato? É aquilo que que necessita de alguém para existir, certo? Ele sempre vai necessitar de algo para existir, esse substantivo abstrato, tá bom? Aí vamos ao exemplo, ó. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Aí eu tenho a oração principal, né? Onde a oração principal é aqui, ó. Sinto necessidade. Eu vou passar o cortezinho aqui. De que você me deixe descansar um pouco é a oração subordinada substantiva. E essa oração, ela vai ser completiva nominal. Por quê? Eu tenho a presença da preposição de. Aí, ó. Necessidade não é um verbo, necessidade é um nome, é um substantivo abstrato. A necessidade só existe porque eu sinto a necessidade que ela exista. Ela depende de alguém para existir. Então, se isso daqui é um substantivo abstrato que vem acompanhado de uma preposição, a oração subordinada substantiva será chamada de completiva nominal. Vamos a mais um exemplo? Todos temos esperança que a humanidade deixe de destruir a natureza, certo? Todos temos esperança. Aqui será a oração principal, né? Todos temos esperança. É minha oração principal. Que a humanidade deixe de destruir a natureza será a oração subordinada. Aqui vocês não estão vendo a preposição, ó. Todos temos esperança de que ou todos temos esperança que, certo? Não muda o sentido, fica igual. Essa esperança, ela é um nome, ela é um substantivo abstrato. A esperança, ela vai existir porque eu vou sentir a necessidade dessa esperança. Então, quando eu tiver um substantivo abstrato, um nome, acompanhado de uma preposição, né? Que a preposição aqui ela está implícita, está escondida, eu tenho uma oração subordinada completiva nominal. Cortando aqui, ó, todos temos esperança é a oração principal e a partir do que é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que exerce a função de predicativo do sujeito, do verbo, da oração principal. Aparece sempre depois do verbo ser. O que é um predicativo do sujeito? É uma qualidade que é atribuída ao sujeito. E essa qualidade que é atribuída ao sujeito sempre vai estar na oração subordinada. Entenderam? Então vamos ver aqui. Ainda tem um outro macete, ó. Vai sempre aparecer depois do verbo ser. Então vamos ver, ó. Então vamos ao exemplo, ó. O bom é que ela sempre foi bem comportada. Eu tenho a oração principal, que é o bom é, e a oração subordinada é que ela sempre foi bem comportada.
Nessa oração principal, eu tenho o verbo ser, né? Ó, que é o é, certo? Já na minha oração subordinada substantiva, eu vou ter uma característica do sujeito. Qual é essa característica do sujeito? Bem comportada. Ó, a característica do sujeito, que é ela, qual é? Bem comportada. Vamos ao segundo exemplo. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Aí eu tenho aqui, ó, a oração principal. O bom era, né? Aqui é a oração principal. Se seriam necessários mais ajudantes, é a minha oração subordinada substantiva. E essa oração, ela será uma oração subordinada substantiva predicativa. Eu vou ter o verbo ser aqui, ó, era do verbo ser. E vou ter uma característica do sujeito, né? E por último, eu tenho a oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que exerce a função de aposto de qualquer termo da oração principal. Vem entre vírgulas e serve justamente para explicar algo. Uma de suas características é a presença de dois pontos separando as orações. Então, primeiro a gente tem que saber o que é um aposto. Um aposto é algo que vem intercalado, que vem entre vírgulas e que serve para explicar algo que foi dito, certo? E uma das suas principais características é que ela vem com dois pontos. Então, quando você vê essa oração, tiver dois pontos que tivesse vindo para explicar algo que foi dito anteriormente, você já sabe que ela será apositiva, certo? Nenhuma das outras orações que nós estudamos anteriormente tem a presença dos dois pontos. Então, vamos ver o exemplo, ó. Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com a sua família. Eu tenho a minha oração principal, que é essa daqui. Helena desejava apenas uma coisa. Olhe aqui a presença dos dois pontinhos. Esses dois pontos, eles vão servir para quê? Para explicar depois. O que vem depois vai explicar o que foi dito anteriormente. O que é que a Helena desejava? Que fosse muito feliz com a sua família. Então, o que vem depois dos dois pontos é chamado de oração subordinada substantiva apositiva. Vamos ver o outro exemplo? Pedi um favor a meus amigos, que esperassem por mim. Eu tenho a oração principal, que é pedir um favor a meus amigos. E eu tenho a oração subordinada, que vem depois dos dois pontos. O que vem depois dos dois pontos é chamado de aposto. Por quê? Porque está explicando o que foi dito anteriormente. Então, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva apositiva. Que esperassem por mim. E aí, turma, vocês acharam mais fácil do que as três primeiras, mais difícil, não conseguiram entender? Qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Forte abraço a vocês e até a próxima aula.